Olá pessoal, tudo bem? Professor Denis falando. Nessa aula a gente vai falar sobre grandezas proporcionais. Essa aula é base para as nossas próximas aulas sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Bom, então a primeira coisa é o que são grandezas? Bom, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado, certo? Então, por exemplo, aqui ó, a massa de um objeto é uma grandeza, a velocidade de um objeto é uma grandeza, o tempo, a distância percorrida, o volume, o preço. Então, todas essas coisas são grandezas, são coisas que a gente consegue contar, consegue medir de acordo com uma unidade de medida. Então, por exemplo, velocidade, a unidade de medida pode ser quilômetros quadrados, pode ser metros por segundo, certo? A grandeza é a velocidade. A gente pode contar de várias formas, certo? Várias unidades de medida. O tempo também, a gente pode medir ela em segundo, em horas, em dias, em meses, em anos, certo? Mas a grandeza, o que a gente consegue medir é o tempo, tá? Então vamos começar aqui por grandezas diretamente proporcionais. Exemplo, um carro viaja com velocidade constante de 80 km por hora. Então imagine uma situação onde o carro está numa estrada e ele está sempre andando a 80 km por hora. Então a gente vai analisar duas grandezas envolvidas nesse caso aqui. Ó. A gente vai analisar o tempo de viagem, que é uma coisa que a gente consegue medir nessa situação, e a distância percorrida, certo? Bom, se o tempo de viagem, se ele andar nessa situação a 80 km por hora durante uma hora, a distância percorrida vai ser 80 km. Afinal, 80 km por hora. Andou uma hora, andou 80 km de distância. Agora, se ele fizer isso por 2 horas, ele vai andar 160 km. Se ele fizer isso por 3 horas, ele vai andar 240 km. Se ele fizer isso por 4 horas, ele vai andar por 320 km, certo? Então fiz aqui alguns casos, né? Lógico que existem outros valores possíveis aqui, posso aumentar o tempo, posso diminuir o tempo. Bom, mas as duas grandezas, eu quero que vocês percebam o seguinte, as duas grandezas envolvidas são tempo de viagem e distância percorrida. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais por duas características. A primeira, quanto maior é o tempo de viagem, maior é a distância percorrida, dadas as condições do exercício, que ele estará andando sempre a 80 km por hora. Então, aumenta uma, aumenta a outra. A mesma coisa, se eu diminuir o tempo, vai diminuir a distância percorrida. E mais do que isso, ó, perceba também que quando eu dobro o tempo de viagem, dobra a distância percorrida. Se eu triplico o tempo de viagem, triplica a distância percorrida. Se eu quadruplico o tempo de viagem, quadruplica a distância percorrida. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Diretamente porque quando aumenta uma, aumenta a outra. E é proporcional porque quando uma dobra, a outra dobra. Uma triplica, a outra triplica. Ou seja, quando há um fator de multiplicação aqui, ó, ele vai ser para os dois. Multiplica por 3 o tempo, multiplica por 3 a distância percorrida também, certo? Se duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre dois valores correspondentes quaisquer é fixa. Então, sempre que a gente está tratando de grandezas proporcionais, sempre, se elas são realmente grandezas diretamente proporcionais, se eu pego a razão entre dois valores correspondentes, sempre vai dar o mesmo valor. Ó, 1 sobre 80, 2 sobre 160 é equivalente a 1 sobre 80. 3 sobre 240, 4 sobre 320, todas essas razões, um sobre o outro, são equivalentes, certo? Isso sempre acontecerá com grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos ver mais alguns exemplos, então, de grandezas diretamente proporcionais. Complete as sentenças a seguir de modo que fiquem verdadeiras. Em 2 horas, uma pessoa digitou 15 páginas de um livro. Supondo que essa pessoa mantenha a produtividade, em 4 horas essa mesma pessoa digitará quantas páginas? Então, em 2 horas ela digitou 15 páginas. No caso, ele está perguntando quantas páginas vai digitar em 4 horas, ou seja, duplicou o tempo. Como a produtividade é a mesma, então 15 páginas, em 4 horas eu vou conseguir digitar 30 páginas. Duplicou o tempo, duplica a produtividade, duplica o número de páginas. Então, as grandezas hora de digitação e número de páginas são diretamente proporcionais. Letra B. Uma máquina produz 500 parafusos em 2 horas. Supondo que essa máquina tenha produtividade constante, em 1 hora essa mesma máquina produz quantos parafusos? Então, ó, essa máquina em 2 horas produz 500 parafusos. Ele quer saber em 1 hora quantos parafusos serão produzidos. Então, perceba que o tempo caiu pela metade. Então, como a produtividade é constante, o número de parafusos vai cair pela metade também. Então, serão produzidos 250 parafusos. Dividiu por 2, então vai dividir por 2.
As grandezas são diretamente proporcionais. Produção e tempo são diretamente proporcionais. Letra C. Sabendo que 16 gramas de um certo alimento fornecem 50 calorias, então 80 gramas do mesmo alimento fornecerão quantas calorias? Então eu sei que um pedacinho aí, de 16 gramas tem 50 calorias. Agora eu peguei um pedaço maior, de 80 gramas. Esse pedaço é 5 vezes maior do que o pedaço anterior. Então a quantidade de calorias tem que ser 5 vezes maior também. Então o quíntuplo de 50 é 250 calorias. Então o pedaço 5 vezes maior vai ter 5 vezes mais calorias. As grandezas massa e quantidade de calorias são diretamente proporcionais. Bom, então vamos falar agora um pouquinho de grandezas inversamente proporcionais. Então veja esse exemplo. Um carro fará uma viagem de 240 km. Então imagine aí uma situação, o carro sai da cidade A, vai para a cidade B e com certeza ele vai percorrer 240 km. E a gente vai analisar duas grandezas nesse caso, a velocidade a qual ele pode fazer essa viagem e o tempo de viagem. Vamos supor que ele siga uma velocidade constante aí, tá? Bom, então, se ele fizer essa viagem sempre a 40 km por hora, ele vai gastar 6 horas para fazer a viagem. Se ele fizer essa viagem a 80 km por hora, ele vai gastar 3 horas para fazer essa viagem. E se ele fizer a viagem a 120 km por hora, ele vai gastar 2 horas para fazer essa viagem, certo? Então, perceba aqui que essas duas grandezas, velocidade e tempo, elas são inversamente proporcionais por duas características. Primeira característica é quanto maior é a velocidade, quanto mais rápido tiver o veículo, menos tempo ele vai gastar para fazer essa viagem, certo? Então, quanto maior a velocidade, menor o tempo de viagem, inversamente proporcional. Agora, para ver que é proporcional, olha só o que tem que acontecer. Se a velocidade duplica, o tempo de viagem divide pela metade, cai pela metade, né? Divide por 2. Se a velocidade triplica, o tempo divide por 3, ou seja, cai a terça parte. Então, essas características são de grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta uma, diminui a outra, e de forma proporcional. Se essa daqui dobra, a outra divide pela metade. Se essa daqui triplica, essa daqui divide por a terça parte, divide por 3, certo? Bom, se duas grandezas são inversamente proporcionais, o produto de dois valores correspondentes quaisquer é fixo. Ou seja, você pode ver que esses valores correspondentes, 40 vezes 6 dá 240, 80 vezes 3 dá 240, 120 vezes 2 dá 240. Quaisquer dois valores correspondentes que eu pegar aqui, nessas duas grandezas, sempre vai dar 240 a multiplicação deles, certo? Isso é característica de grandezas inversamente proporcionais. Bom, então vamos ver mais alguns exemplos. Exercício 2. Complete as sentenças a seguir de modo que fiquem verdadeiras. Para fazer um certo trabalho, 4 pessoas demoram 40 dias. Supondo que as pessoas tenham a mesma produtividade, para fazer o mesmo trabalho, 8 pessoas demorarão quantos dias? Então, supondo aí que elas tenham a mesma produtividade ao longo do tempo e entre elas, se eu tinha 4 pessoas, elas demorariam 40 dias. Agora, com 8 pessoas, quanto tempo elas demorarão? Perceba que o número de pessoas aqui dobrou, né? Temos mais pessoas trabalhando. Então, o tempo vai diminuir pela metade, vai ser concluída mais rápido esse trabalho aí. Então, serão 20 dias para concluir a obra. Então, perceba que as grandezas número de pessoas e tempo são inversamente proporcionais. Aumenta uma, diminui a outra e de forma proporcional. Outro exemplo, para encher um reservatório, 4 torneiras levam 8 horas. Para encher esse reservatório, 2 torneiras levarão quantas horas? Então, 4 torneiras em 8 horas, aqui o número de torneiras caiu pela metade, eu tenho menos torneiras. Então, se eu tenho menos torneiras, vai demorar mais tempo. Como o número de torneiras diminuiu pela metade, o número de horas, o tempo vai duplicar. Então, serão 16 horas. Para que esse reservatório fique cheio em 4 horas, são necessárias quantas torneiras? Então, olha só, perceba que ele quer que o tempo seja diminuído pela metade, caia pela metade. Ficava pronto em 8 horas, agora ele quer que fique em 4 horas. Então, como ele quer que o tempo caia pela metade, ele tem que dobrar o número de torneiras. Então, tem que ter 8 torneiras para fazer esse trabalho. As grandezas número de torneiras e tempo são inversamente proporcionais. Letra C. Um livro de 200 páginas foi impresso com 50 linhas por página. Uma nova edição desse mesmo livro foi impressa com 100 páginas de quantas linhas por página?
Então, olha só, é o mesmo livro, a mesma história, o mesmo número de caracteres, certo? Ele só foi impresso em versões diferentes. Numa tem 200 páginas com 50 linhas por página. Se ele quer diminuir o número de páginas pela metade, não tem como cortar a história é a mesma. Então ele tem que deixar cada página com mais conteúdo, então ele tem que aumentar o número de linhas, certo? Então se o número de páginas caiu pela metade, o número de linhas por página tem que dobrar, né? Para que a história continue a mesma. Então serão 100 linhas por página. As grandezas número de páginas e linhas por página são inversamente proporcionais. Exercício 3. Verifique se as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou nenhuma delas. Então vai ser dada uma situação aqui, a gente tem que analisar se as grandezas são diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou em alguns casos elas não são nenhuma delas, certo? Às vezes a gente faz isso, a gente consegue fazer essa análise fazendo contas, às vezes é só pelo raciocínio mesmo, pelo pensamento e imaginando a situação. Bom, então vamos começar pelo primeiro aqui, ó. A medida do lado e o perímetro de um triângulo equilátero. Então vamos desenhar aqui um triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero pode ter vários valores para a medida do lado aqui, né? Então vamos fazer uma tabelinha, ó, lado e perímetro. Se o lado do triângulo for 1, então todos os lados também vão ser 1. O triângulo é equilátero, todos os lados são iguais, então o perímetro vai ser 3. Agora, se o lado for 2, 2, 2, 2, o perímetro vai ser 6. Se o lado for 3, 3, 3, 3, o perímetro vai ser 9. Agora a gente tem que analisar, essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? E a resposta é, elas são diretamente proporcionais. Perceba as duas características aqui, ó. Quanto maior é o tamanho do lado, maior é o perímetro. E mais do que isso, mais importante também, ó. Se o lado duplica, o perímetro duplica também. Se o lado triplica, o perímetro triplica. Então, com essas características, essas grandezas são diretamente proporcionais. Agora a letra B, número de pintores e o tempo gasto para pintar um prédio. Então aqui não tem muita conta para fazer, né? A gente tem que imaginar a situação. Eu tenho alguns pintores para fazer um serviço aí que é pintar um prédio. Se eu tiver, por exemplo, 5 pintores, eles vão gastar um certo tempo. Agora, se eu aumentar o número de pintores, se eu pegar 10, 15, contratar 20 pintores, o que vai acontecer com o tempo? O tempo vai ficar cada vez menor, ou seja, eles vão terminar mais rápido essa obra. Quanto mais pintores, menos tempo. Então, isso é característica de grandezas inversamente proporcionais. E faz sentido, se eu dobrar o número de pintores, provavelmente o tempo gasto vai cair pela metade, né? Vai ficar pronto mais rápido. Então, características de grandezas inversamente proporcionais. Letra C, a quantidade de pães e o seu preço. Bom, esse daqui também não precisa fazer conta, só imaginar a situação. Para quem não sabe, o pão hoje em dia é vendido de acordo com a sua massa, né? Com o quanto ele pesa na balança lá, né? Então, quanto mais pães a gente comprar, mais preço eu vou pagar de forma proporcional. Se eu comprar 2 pães, eu vou pagar um certo preço. Se eu comprar 4, vai duplicar o preço. Se eu triplicar a quantidade de pães, vai triplicar o preço e assim por diante. Então, grandezas diretamente proporcionais. Vamos para mais alguns exemplos. Ó, letra D, a medida do lado e a área de um quadrado. Então, aqui a gente vai fazer continha de novo. Ó. Então, aqui está um quadrado, ele pode ter vários valores para a sua medida do lado aqui, né? Então, vamos fazer uma tabelinha, lado e área. Então, o lado, se o lado for 1, todos os lados valem 1 também. Para calcular a área de um quadrado, a gente faz lado vezes lado. 1 vezes 1, a área é 1. Então, se o lado do quadrado for 2, a área vai ser 2 vezes 2, que dá 4. E se o lado do quadrado for 3, vai ficar 3 vezes 3, a sua área é 9. Então, perceba que quanto maior é o lado do quadrado, maior é a área. Porém, se eu duplicar o lado do quadrado, a área fica 4 vezes maior. Se eu triplicar o lado do quadrado, a área fica 9 vezes maior. Então, isso mostra que as grandezas não são diretamente proporcionais. Porque quando eu dobro uma grandeza, não dobra a outra. Se eu triplico uma grandeza, não triplica a outra. Então, isso é característica de grandezas que não são diretamente proporcionais e muito menos inversamente proporcionais. Então, nesse caso, não é nenhuma delas, tá? Letra E, quantidade de digitadores e o número de páginas digitadas por cada um para digitar um livro. Então, imagina a situação onde você tem um livro muito antigo aí, ele foi feito à mão há muitos anos atrás, e a gente precisa digitalizar esse livro, certo? Precisa tornar ele digitado aí, ou digitalizado, tanto faz. Bom, agora eu vou contratar pessoas para fazer esse serviço. Então, se eu contratar algumas pessoas, por exemplo, 2 pessoas para fazer esse serviço, cada uma vai ficar com um certo número de páginas,
certo? Agora, se eu contratar 10 pessoas, se eu aumentar muito o número de digitadores, então o número de páginas digitadas por cada um vai diminuir, certo? Então, quanto mais pessoas trabalhando, menor é o serviço de cada um deles, certo? Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais pessoas fazendo, menos trabalho terá cada uma delas. Letra F. A quantidade de dias para fazer um serviço e o número de horas empregadas por dia. Aqui a lógica é muito parecida. Ó. Se eu tenho um trabalho para fazer, se eu tenho muitos dias para fazer esse trabalho, eu vou fazendo um pouquinho por dia, certo? Posso lá gastar 1 hora por dia, 2 horas por dia. Agora, se a quantidade de dias para fazer fica cada vez menor, se é para daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, ou seja, se eu for reduzindo a quantidade de dias, eu vou ter que gastar mais horas por dia para fazer isso. Então, quanto menos dias disponíveis, mais horas empregadas por dia eu vou ter que gastar. Portanto, características de grandezas inversamente proporcionais. Mais alguns exemplos, ó, velocidade de um ciclista é o tempo gasto para percorrer uma certa distância. Então, se um ciclista está indo numa certa velocidade, ele vai gastar um certo tempo. Agora, se ele aumentar a velocidade da bicicleta, ele vai gastar mais tempo ou menos tempo? Então, a resposta ele vai gastar menos tempo, né? Se ele duplicar a velocidade, ele vai diminuir o tempo pela metade. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Letra H. A altura de uma pessoa e o comprimento da sombra projetada no solo. Então, se a altura de uma pessoa e o comprimento da sombra, quanto maior for a pessoa, maior é a sombra. Quanto menor for a pessoa, menor é a sombra. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. E o último exemplinho aqui, ó, letra I. Um aplicativo de transportes particulares cobra R$ 5,00 por viagem e mais 50 centavos por quilômetro percorrido. Nesse caso, as grandezas distância percorrida e preço são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Então, olha só, vamos fazer uma tabelinha aqui, ó, de acordo com essa situação que está aí, distância e preço. Se a pessoa não andou nada ainda, começou a viagem agora, ela já vai pagar R$ 5,00, certo? Essa é a regrinha do aplicativo aí. Agora, se ela andar 1 quilômetro, ela vai pagar R$ 5,50. 2 quilômetros, R$ 6,00. 3 quilômetros, R$ 6,50, certo? Então, perceba que quanto maior é a distância, maior é o preço, porém não é proporcional, né? Se eu duplicar a distância, não duplica o tempo. Se eu triplicar a distância, não triplica o tempo, certo? Portanto, não é nenhuma delas, nem diretamente nem inversamente proporcional.